Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é dia 29 de setembro. Semana passada nós não tivemos reunião porque eu fiquei sem internet. Acabou com a chuva, com o vento, acho que derrubou o cabo, a fibra de vidro, e aí até consertarem, eu não sei nem como é que conserta fibra de vidro, fiquei sem internet aqui, por isso não tivemos reunião. O nosso assunto é o puro e o impuro e as tradições dos fariseus. Como eu sempre falo, a gente não quer brigar com ninguém, nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. As Bíblias eu sempre coloco aqui, o texto principal é da Bíblia de Jerusalém, e eu uso comentários da Bíblia do Peregrino e da NVI, e também acesso a algumas versões da Bíblia de outras traduções lá na Logos, esse software aqui. Hoje, as fontes não espíritas que eu vou usar é o Champlin, que ele tem são 8 volumes, né, interpretando o Novo Testamento, e eu também estou usando esse dicionário da Bíblia, o dicionário Douglas. Tá? Como fonte espírita, eu estou usando principalmente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos. Estou usando mais a parte de Marcos para a gente discutir hoje. E também a Sabedoria do Evangelho do Pastorino. E as obras de Chico Xavier, né, principalmente as que são pelo Espírito Emmanuel, que ele comenta vários versículos do Novo Testamento, por isso que eu uso muito aí esse autor. O que a gente vai discutir, essa discussão sobre as tradições judaicas, elas são no capítulo 15 de Mateus, versículo de 1 a 20, e em Marcos, no capítulo 7, de 1 a 23. A gente vai falar das primícias do reino, das tradições judaicas e do que é puro e do que é impuro. Então, tem um contexto aqui que eu acho que eu preciso falar antes da gente começar a falar. Né? Enquanto a pregação de Jesus e as curas que ele fazia ficavam ali na Galileia, o pessoal, os religiosos da época, os fariseus e os saduceus, não se preocupavam tanto com o que Jesus estava fazendo. Quando começou a ter muita fama, né, essa fama dele chegou a Jerusalém, tudo mudou. E aí os fariseus e os saduceus começaram a questionar Jesus. Né? A gente gosta muito, nós somos contemporâneos daquela série The Chosen, né? E na série The Chosen eles mostram isso muito bem, né? Eles romantizam tudo lá, e aí tem lá dois fariseus, né? Um que é a favor de Jesus e outro que é contra. E os dois têm aquele embate filosófico ali, aí eles levam o assunto para o Sinédrio, né? E aí há uma divisão e tal, entre política ali, entre os dois lados, o lado dos que são a favor de ouvir o que o Jesus está falando, e outros dizendo que Jesus era um herege, um revolucionário, né? um transgressor da lei, que tinha um discurso afiado, né? que curava no sábado, dizia que ia mudar a lei, que ia trazer um novo reino, e aí eles ficavam muito, muito nervosos com isso. Bom, na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu sigo, né, lá no capítulo, em Mateus, né, no capítulo 14, eles começam assim, ele intitula do capítulo 14 ao capítulo 18 de primícias do reino. Né? O Divaldo Franco tem até um livro que ele psicografou do espírito Amélia Rodrigues, chamado Primícias do Reino. Então, o que eram primícias? Né? Primícias, essa aqui eu adorei esse quadro, né? Ele chama, esse quadro aqui é de um autor holandês, e ele fala
E o nome do quadro são as primícias, as primeiras frutas, né? Porque primícias significa os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros efeitos, os primeiros lucros, os primeiros sentimentos, os primeiros gozos, os começos, os prelúdios. E primícias do reino é Jesus falando, né? Como que vai ser o reino dele, né? Como seria o reino de Deus, o reino dos céus. E aí Jesus está trazendo ali essas amostras, vamos falar assim, primícias seriam amostras, que é o que o livro da Amélia Rodrigues fala, né? Dando que Jesus trouxe ali para a gente uma amostra do que é o reino dos céus. Mas, na tradição judaica, primícias também é o nome que se dava a parte das coisas santas de toda oblação, oferta, oferenda e sacrifício, e tudo que se oferece pelo pecado e pelo delito, e que não era exigido para ser queimado no altar. Essas primícias pertenciam por direito aos sacerdotes e suas famílias. Então, a lei mosaica, né, exigia que os israelitas levassem para o santuário do Senhor as suas primícias, ou seja, uma oferta contendo o melhor dos seus frutos e das suas colheitas. E aí, né, como eles ofereciam o melhor é que ficava com os sacerdotes. Por isso que né, os exegetas eles chamam esses 3 capítulos de primícias do reino, porque Jesus está dando para a gente o melhor, né, o principal. Lá em Deuteronômio tem um texto lá que fala, né, será, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada, as queixadas e o bucho, dar-lhes as primícias do seu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia de suas ovelhas. Então, os sacerdotes, eles recebiam, né, o que era de melhor, né, do que era produzido pelo povo. Só que Jesus não exigia nada disso, né? Jesus veio dizer que, olha, não precisava me dar nada. Eu estou dizendo para vocês o que vem. Então, Jesus tratava primícias como não como uma oferta que ele teria direito. Ele trazia, colocava as primícias como uma coisa que viria, né? Uma amostra do futuro. Então, o texto de Mateus, eu não sei, acho que esse texto é de Marcos. Deixa eu ver aqui. Esse texto é de Marcos. Fala, nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Por que não lavam as mãos quando comem? Aí, quando a gente, né, vê esse texto, né, eu achei assim, pô, mas por que está perguntando, né, que se lava a mão? Todo mundo tem que lavar a mão antes de comer, né? E aí, quando você começa a pesquisar sobre isso, é bastante. Porque na época, esqueci de falar, as pessoas comiam com a mão. Ninguém comia, usava talher. Só usavam talher, talvez, os reis lá em Roma. Mas o povo hebreu, os israelitas, eles lá comiam com as mãos, né? Então, tinha que lavar as mãos e precisava fazer a higiene, né? Então, existia então essa prática na tradição judaica chamada, essa frase, essa palavra aí que eu não sei o que fala, Netilat Yadayim, que era um ritual de purificação e além da higiene pessoal, essa prática de lavar as mãos. Isso tinha raiz lá nos costumes dos sacerdotes do templo, que lavavam as mãos antes de servir. Lembra que no tabernáculo, né, quando eles chegavam no tabernáculo, existia lá o altar para queimar o holocausto, né, e tinha uma bacia de bronze ou de cobre, dependendo da tradução que você usar, em que ali os sacerdotes lavavam as mãos, né, para se purificar do sangue que eles tinham manuseado na hora que fazia o sacrifício,
porque eles faziam o sacrifício, jogavam fora o sangue e queimavam a parte que era para ser queimada, né? E depois eles lavavam as mãos. E lavavam as mãos antes e depois de fazer o trabalho deles. E isso, então, virou uma prática no dia a dia e se tornou obrigatória para os fariseus e outros grupos religiosos, especialmente antes das refeições. Então, existia um procedimento. Como é que era o procedimento? A pessoa pegava o jarro com a mão direita, passava para a mão esquerda, despejava a água 3 vezes sobre a mão direita, cobrindo a mão inteira, do pulso até a ponta dos dedos. Eu já vi em outro lugar que não é pulso, na verdade é do cotovelo. Eu acho que, na verdade, deve ser do cotovelo mesmo, até a ponta dos dedos. Depois passava o jarro para a mão direita, despejava a água 3 vezes sobre a mão esquerda, e fazendo o processo, e esfregavam as mãos uma nas outras, na outra, e recitavam uma bênção, mantendo o silêncio até começar a refeição. Mas o que acontecia é que eles faziam isso, né, antes e durante e depois das refeições. E começou que foi acontecendo que esse ritual ele foi se tornando cada vez mais necessário para os fariseus. E eles faziam isso não era só na hora das refeições, eles faziam isso várias vezes no dia. Então, eles tinham esse ritual de lavar as mãos. E Jesus vai e começa a criticar, né? Começa a criticar. Ele não exigia, na verdade, ele não exigia que os seus discípulos lavassem as mãos tantas vezes. Por quê? Né? Então, isso era uma tradição religiosa. Nem toda tradição religiosa é má. Não podemos dizer isso. Existem tradições, existem rituais, e a gente gosta de um ritual, né? Pelo menos a gente acha bonito. A gente acha bonito casamento, a gente acha bonito batismo, a gente acha bonito, sei lá, rituais de formatura, né? A pessoa se forma, aí tem que ter um baile, depois tem que ter lá uma colação de grau, né? Hoje em dia nós temos formatura até de jardim de infância, né? Que a criança vai lá e passa, né? Tem a formatura, tem um ritual para mostrar que a criança aprendeu a ler, ela vai lá ler na frente dos outros. Então, nós temos na nossa sociedade um monte de tradições, de rituais, né? Mas Jesus repudiou, na verdade, a distorção das tradições. Porque Jesus ele não chegou e não falou, por exemplo, a ceia da Páscoa, ele faz a ceia da Páscoa várias vezes, né? 3 anos, a última é a última ceia, né? Mas ele mantém a tradição da Páscoa. Ele segue as tradições das festas judaicas. Ele aceita aquilo e ele segue aquilo, mas ele não combate isso. Mas o que ele combate? Ele combate dizendo que os rituais não são mais importantes do que a lei moral. Né? Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 10, ele fala assim, né? Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos, mais do que limpar o coração, era mais fácil que seria lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas. Como era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração, o pessoal se achava quites com a lei moral se fizesse isso. Então, o problema do ritual é quando o ritual vira uma obrigação. Eu vou dar um exemplo aqui, por favor, não me crucifiquem. Mas aconteceu comigo na reunião de terça-feira, no estudo sistematizado da doutrina espírita.
Vocês sabem que eu não gosto, quando nós começamos a nossa reunião, às vezes eu leio um texto pequenininho, mas muitas vezes eu coloco uma música antes de fazer a prece de abertura. E a menina, eu faço isso lá no centro também. E aí uma menina virou e falou, poxa, por que você não lê um texto? Você divide ler um texto. Porque ela está acostumada que na vida dela toda reunião espírita tem um texto a ser lido, geralmente um texto do Espírito Emmanuel. E aí, como eu não leio o texto, ela fica incomodada. Aí ela fica presa no fato de eu não ter lido o texto e não presta atenção no estudo. Esse é o problema do ritual. Porque qual é o objetivo principal do estudo? É a gente estudar. Qual é o objetivo principal da prece? É conectar a gente com os espíritos. Se eu fico o tempo todo pensando que eu não li uma página, a pessoa ela sai do objetivo do negócio e vai embora. Porque ela coloca o ritual, o que é mais importante. Né? Coloca o ritual como o que é mais importante. Então, Jesus começa a criticar essa tradição judaica de lavar o braço até o cotovelo. Né? E aí, o Jesus fala com eles assim, o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me prestam culto, e as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Texto que está na Bíblia aqui, em Marcos, né, capítulo 7, versículos 6 e 7. Então, Jesus está condenando as práticas exteriores, que o Espiritismo traz muito claro. Né? Quando o Espiritismo começa a criticar as práticas exteriores, ele está criticando isso que Jesus está falando. É o ter que lavar a mão só por lavar a mão, que se eu não conseguir lavar a mão, eu não consigo fazer. Outra prática que os israelitas tinham é de encostar na porta. Toda vez que entravam em casa, encostar na porta e fazer lá pedir uma benção, alguma coisa assim. Como os católicos, né, fazem quando passam em frente à igreja, fazem o sinal da cruz. Então, eles tinham esse hábito. Então, isso é uma prática que simplesmente condiciona a gente, mas não era uma coisa pensada. É óbvio que, como eu comecei falando, os rituais são coisas que nós temos na nossa vida. Nós todos temos vários rituais na nossa vida, no nosso dia a dia. E é engraçado que a gente nem nota que são rituais, nós temos. Né? Se eu não fizer isso aqui assim, sair de casa, eu vou achar que não tranquei a porta. Né? Nós temos uns negócios assim. Isso são rituais que a gente faz para nos ancorar naquele momento ali. Mas o que Jesus está falando é que o ritual não é mais importante do que a lei moral. Se não der para lavar as mãos toda hora, será que não é para não comer? A pessoa está com fome? Se tem uma pessoa doente, lá, não sei, no sábado, você vai deixar a pessoa ficar doente, passar a morrer e você não vai salvar? Então, é isso que Jesus está falando. Preservar o sábado não é mais importante do que a vida de uma pessoa. Né? Bom, lá no capítulo, lá na frente, no versículo 10, isso já está em Mateus, aí ele fala assim, Jesus fala assim, em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca. Isso sim o torna impuro. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí que está com barulhinhos. Bom. Então, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca que torna o homem impuro. Então, é uma discussão muito grande que eu vejo assim com o pessoal da reunião mediúnica, né? Alimentação antes da reunião mediúnica.
Não pode comer carne no dia da reunião mediúnica, não pode ter relação sexual antes da reunião mediúnica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No André Luiz tem um livro chamado, o Espírito André Luiz, chamado Desobsessão. Esse livro foi um guia que foi feito lá naquela época, na década de 40, se não me engano, com fotos, mostrando, dizendo lá o que precisava. E o Espírito André Luiz, ele fala assim: a alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Estômago cheio, cérebro inábil. Então, vou fazer o seguinte: eu não como carne nenhuma, mas eu vou comer uma lasanha de queijo inteira. E vou para a reunião. Como é que vai estar meu estômago na reunião? Não comi carne. Vou comer, minha mãe que sabe, eu vou comer um abacate. Vou fazer 2 abacates, fazer um creme de abacate. Vou me empanturrar de creme de abacate. É fruta, gente. E vou para a reunião mediúnica. Então, o que a gente tem que fazer não é se preocupar se é carne ou se não é. A gente não está falando de reunião de materialização. Reunião de materialização realmente é preciso um preparo longo, mas não é no dia, horas antes da reunião mediúnica, não. São dias, né? São dois dias, 3 dias, às vezes, sem comer carne vermelha, nem carne branca. Sem comer carne. Só se alimentar de, talvez, peixe. Acho que peixe pode. Outro dia eu estava até pesquisando isso. O Paulo César Frutuoso, ele fala, acho que ele fala que peixe pode. Então, você só pode comer coisa leve. Mas ele fala justamente até, ele não fala da lasanha, mas ele fala de comidas pesadas. A gente precisa estar atento da reunião. Não pode, ele fala, não pode tomar muito café, né? Porque senão você fica muito ligado. Não pode tomar remédio que te deixe, sei lá, né, entorpecido. Existem algumas coisas que você não pode fazer para uma reunião de materialização. Mas, pelo que me conta aqui, todos nós aqui em Petrópolis, pelo menos, as pessoas com quem eu convivo, ou lá na Allan Kardec, nós não temos nada disso. Nós temos uma reunião mediúnica normal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa chegar lá alimentado, de uma alimentação que não deixe de dormir. Porque muitas vezes o pessoal dorme. Né? Eu vou até contar aqui, se a Ivana não está aqui, eu posso falar. Nossa reunião mediúnica, de vez em quando, tem um ou outro lá que dorme. Né? Aí a Flávia, que é dirigente, dá umas, né? Dá uma de João sem braço, deixa cair alguma coisa, porque a pessoa está distraída. A gente precisa ficar focado. E quando você está com a barriga, né? Como é que eu falo assim? Cheia demais, a gente fica sonolento. Então, o cuidado da alimentação não é isso. Aí Jesus fala. Aí Jesus continua. Então, os discípulos se acercando dele disseram: sabe que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? Aí Jesus responde: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste, será arrancada. Os fariseus estavam escandalizados, porque Jesus estava, na teoria, né, liberando todo tipo de comida, porque eles não podiam comer carne de porco, por exemplo. Não podiam comer carne de cabra, por exemplo. Tinha um monte de coisa que eles não podiam comer. E Jesus, quando fala isso, libera os israelitas para comer qualquer coisa. Né? E isso é engraçado que engraçado que lá na frente você vai ver que ele libera, né? Quando ele fala isso, ele libera a comida para todo mundo. E qualquer tipo de comida. E os fariseus, os israelitas, ficam muito presos lá aquelas orientações que estão lá em Levítico, dizendo o que pode comer e o que não pode comer. Aí Jesus fala: a planta que não foi plantada por Deus, pelo meu Pai Celeste, será arrancada. O que ele está falando? Indica que ensinos, doutrinas e práticas exteriores não vão persistir. Porque essas práticas exteriores foram incluídas pelos fariseus, não foram
pelos seres humanos. Desculpa, não foi pelo faraó, pelos seres humanos. Moisés, quando coloca essas regras, é porque naquela época existiam fatores que impediam, né? Por exemplo, carne de porco é uma carne que estraga rápido. Na época não tinha geladeira. Então, não podia comer carne de porco. Então, existem essas regras, por exemplo, que eram aplicáveis por causa dessas coisas, né? Outra coisa interessante é que eles consideravam, por exemplo, um cachorro um bicho impuro. Eles não comiam cachorro, não estou falando para comer cachorro, não. Mas só que o cachorro tinha e tem uma função muito importante, que é comer a carniça. E justamente porque cachorro come carniça, que eles achavam impuro, mas comendo a carniça fazia com que o ambiente ficasse menos insalubre, né? Então, eles se preocupavam com coisas exteriores sem se preocupar com as coisas divinas, só se preocupando com os rituais. Aí Jesus fala: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. É isso mesmo, né? Estava lá no Museu de Capodimonte, em Nápoles, do Peter Bruegel. É o mesmo autor daquela primeira imagem que eu coloquei lá das frutas, do Peter Bruegel, ele é ótimo. Né? Ele está aí mostrando cegos conduzindo cegos. Né? O primeiro cai, o segundo cai, o terceiro cai. Mas é isso mesmo, né? Essa prática ritualística que a gente às vezes segue, e que a gente é obrigado a seguir, às vezes faz com que a gente ache que se eu fizer isso, eu estou resolvendo o problema. E não é isso, não é um ritual que vai resolver os problemas. Deus quer que a gente faça a nossa parte, que a gente corra atrás, que a gente se reforme, que a gente pense e tal. Tem muita coisa para fazer. Aí Pedro fala com Jesus. Explica essa parábola. Pedro achava que era uma parábola, pelo jeito, né? Jesus disse: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Olha só. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é, torna o homem impuro. No texto da Bíblia, eu acabei não colocando ali, quando fala assim: não entendeste que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Tem entre parênteses aqui: assim ele declarava puro todos os alimentos. Né? Isso aí é um escândalo, né? E aí Jesus fala: mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, Jesus está falando, né? Assim, o primeiro desafio aqui é: será que vai ser eu ser um religioso exemplar ou ser uma boa pessoa? Né? O que é mais importante? Eu ser uma pessoa, um religioso que segue, sabe, de cor o livro dos Espíritos todinho, sabe todas as perguntas, sei tudo o livro dos médios, do Evangelho, do Espiritismo, do céu e inferno e da Gênesis, sei tudo. Ou será que é mais importante eu saber tudo ou ser uma boa pessoa? Né? Então, o nosso primeiro e maior desafio não é transformar cada espírito num homem de bem, não apenas num religioso exemplar. Os rituais importam, eu sempre falo nisso. Eu até anotei esse texto porque deixar bem claro. Ritual importa, mas não substitui a caridade, a humildade, a inclusão
descritas no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente não pode deixar com que um ritual, uma coisa que eu faço sempre, me tire do caminho. Outro dia, foi engraçado, eu estava com um coral, né? Estávamos o coral fazendo, não sei se foi caravana natalina, não sei o que a gente estava fazendo. E nós chegamos no Centro Espírita e demorou muito o início, porque tinha lá, teve algum problema com o projetor, que tinha que projetar alguma coisa, demorou a começar. Aí o dirigente veio falar: poxa, André, pode começar mais tarde, mas tem que terminar 9h em ponto. Eu falei: não pode atrasar nem um pouquinho, não, tem que terminar 9h em ponto. Aí a desculpa é: não, porque tem as crianças da evangelização, tem que dar o passo, tem que isso, tem que aquilo. Eu falei: cara, mas qual é o objetivo do negócio? É a gente fazer uma reunião onde a gente vai elevar, trazer música para, né, música e a palestra que vem junto para fazer um ambiente bacana no centro ou terminar na hora? Então, assim, é isso que é o problema. É a gente ter aquela rigidez, né? Aquela disciplina só no horário, que é a mesma coisa dos fariseus lá. Tem que fazer o que está na regra. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. As coisas podem mudar um pouquinho, né? Isso não muda nada. Isso leva a gente, que foi a discussão, a Cláudia está aqui, a nossa discussão que a gente trouxe para o Café da Família, que eu acabei achando que se enquadrava muito nisso. Né? Os tipos de espírito. Quando a gente chega na casa espírita, tem vários tipos de espíritas, né? De frequentadores. Tem aqueles que são indecisos. Eu acho engraçado que, assim, os que são indecisos, isso está lá. Esse texto aqui, ele está no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, no iniciozinho, primeira parte, chamado Método. E aí tem vários itens lá. E aí tem o item 26. Kardec fala assim. E Kardec fala assim: uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todos, que não está incluído nos opositores, é dos indecisos. Quem que são os espíritas indecisos, né? São os espiritualistas, são aqueles que acreditam nas coisas que o espiritismo traz, mas vão na casa espírita e aí você pergunta: qual a tua religião? Eu sou católico. Olha, existem muitos exemplos. Você acha que não acontece, mas tem muito exemplo. Quando a gente fez, nós fizemos uma pesquisa aqui em Petrópolis, né, que a gente distribuiu pelo Instagram e pelo YouTube e pelo Facebook e pelo WhatsApp, e fui eu que bolei as perguntas. E lá eu tinha uma pergunta assim: qual é a sua religião? Né? Então, tivemos 450 pessoas que responderam as perguntas, mas 29 pessoas responderam que não são espíritas. Vão no centro, mas não são espíritas. E metade dessas aí, 14 pessoas, disseram que são católicas. As pessoas vão no centro espírita, mas não são espíritas, não se declaram espíritas. Isso é bastante interessante. Em oposição a isso, tem aqueles que são espíritas sem saberem que são espíritas. Porque essas pessoas seguem tudo que o espiritismo prega. Trabalham a moral, a reforma íntima, fazem a caridade, e elas não são espíritas, elas são umbandistas, são católicas, são protestantes, mas elas fazem tudo o que nós fazemos. E o que é interessante é que elas, apesar de elas irem a outras religiões, elas acreditam que existe reencarnação, que existe vida após a morte, que a gente renasce, que existe lei de causa e efeito. Existem pessoas que são espíritas sem o saber. Aí tem outro tipo de espírita que Kardec coloca, que são os espíritas imperfeitos. O que são os espíritas imperfeitos? São aqueles que
admiram, eles vão no centro, gostam. Eu acho eu conheço algumas pessoas, já passaram várias pessoas pelo centro, pelo Allan Kardec na minha vida que eu conheci, que são assim, chegam lá, elas admiram, gostam, mas falam assim: ah, não, é muito complicado para mim. Nessa encarnação não dá. Só na próxima. Então, as pessoas te admiram, mas não têm coragem de ir na casa espírita e tal. Muitas delas vão quando precisa tomar um passe, né? Aí vai lá e toma um passe. E quando precisa de ajuda, depois vai embora. Tem os espíritas, Kardec chama de experimentadores, são aqueles espíritas que, na época de Kardec, tinha muito, que só queriam saber da prática mediúnica. Eles estudavam a prática mediúnica, mas não se importavam com as consequências morais, né? Com o que vai acontecer com isso? Por que está acontecendo isso comigo? E qual é a melhor? Quais são as consequências disso aqui? E tem os exaltados. Eu tenho até um exemplo, não sei se a Cláudia estava nesse dia, a gente conheceu, eu estava conversando com o Itaí, uma pessoa que começou numa casa espírita de Petrópolis. Não, eu gosto disso, eu quero trabalhar na divulgação, pediu para entrar nos grupos de divulgação, pediu para o terceiro seu o endereço de todas as casas espíritas, porque queria ir em todas as casas espíritas, queria começar a publicar material sobre isso, e daqui a pouco sumiu, desistiu, foi embora. Por quê? Ele gostou muito e ficou exaltado com aquilo, mas não deu, não rolou. Foi difícil de segurar. Né? E aí Kardec fala que existe o que ele chama de espírita cristão. O que é o espírita cristão? Vou ter que pegar aqui. Né? Ele fala que são os verdadeiros espíritas. São aqueles que... Vou até ler o texto aqui. São aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam as suas consequências. É isso mesmo, né? A gente aceita as consequências e corre atrás para praticar, né? São convencidos que a existência terrestre é uma prova passageira e tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir os seus maus pendores, se esforçando para fazer o bem e reprimir os seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras porque a convicção que os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade em tudo só a regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, ontem, lá no Allan Kardec, nós tivemos lá o Café da Família, o tema foi esse, né? Aí nós estudamos 3 músicas, né? Nós cantamos lá 3 músicas e em cima das 3 músicas a gente fez o nosso estudo relacionando com os tipos de espíritas, né? Então, aquela música que é uma versão da We Are the World, e ela fala lá, você não precisa fazer tudo. Não adianta ficar esperando um salvador. Mas você não precisa fazer tudo, você pode fazer só um pouquinho. A gente pode pegar né, somando com um, com outro, com outro, com outro, a gente vai fazendo mais coisa. E o pessoal vai fazendo, né? A gente vai trabalhando. A gente vai crescendo. E é interessante que a gente, às vezes, acha, um dos problemas que eu vejo, que é o espírita imperfeito lá, aquele que fala que não quer ser espírita, que é só admirador, né? Ah, não dá para mim, não, é muito complicado. São essas pessoas que, às vezes, querem fazer tudo de uma vez. Não vai. Você vai para a casa espírita, não vai chegar lá, não vai ser todo mundo santo, não. Ninguém ali é santo. Não é mesmo. Todos nós temos muitas dificuldades, mas a gente vai correndo atrás. A gente vai se ajudando. Aquele ambiente ali é um ambiente que faz com que a gente se sinta bem. E então, por isso que ir à casa espírita é muito importante. Porque lá na casa espírita a gente tem esse negócio do ambiente que nos ajuda, que nos traz
essa coisa. E é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala da diversidade dos carismas. Ele fala assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. E a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. E a outro ainda, o dom de as interpretar. Então, esse texto é de Paulo. Não é texto de espírito. Está na Bíblia esse texto. Não é texto de Chico Xavier, né, ou de Valdo, o espírito que me falar através de Chico para espírita, não. É um texto de Paulo. Né? Aí, isso é o Espírito Santo. Ele não escreve Espírito Santo em lugar nenhum aqui, não. Né? O que ele está falando? A gente tem, né, diversas oportunidades. Pode interpretar de várias maneiras, de diversos tipos de mediunidade, de espíritos que falam com a gente que nos inspiram diversos pontos, e pode mostrar para a gente que a gente tem diversas vidas, cada vida que a gente tem, a gente vai exercer uma coisa. Né? Vai ter uma vida que a gente vai estudar ciência, vai ter outra vida que a gente vai ser uma pessoa ligada na fé, outra vida a gente vai ser médico, vai ter, né? Vai ser outra vida que nós vamos ter, vamos trabalhar sabedoria, filosofia. É isso, né? É isso. Porque existem vários tipos de... E no mundo tem vários tipos de pessoa. Existem pessoas de todos os tipos encarnadas no mundo. E dentro da casa espírita é a mesma coisa. Né? Allan Kardec, que, desculpa falar assim, mas é um gênio. Era um gênio. Porque ele vai falar nesse capítulo 17, ele chama Sede Perfeitos. Esse capítulo 17, ele começa ele fala das características da perfeição. E o texto que ele bota é Jesus falando: amai vossos inimigos, fazei o bem o que vos odeio. Aí depois, no final, ele fala: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí esse é o primeiro texto que Kardec coloca no livro. Depois ele fala do homem de bem, que é um texto, né, que fala que o homem de bem é aquele que chega em casa e se pergunta: eu fiz todo o bem que eu podia fazer? É aquela pessoa que tem fé em Deus, tem fé no futuro, sabe que todos os sofrimentos da vida, né, para todas as dores, todas as provas, expiações, elas estão ali porque a gente precisa passar por isso, aceita todas essas dores, sem reclamar, sem murmurar. A gente tem sentimento de caridade, de amor ao próximo, retribui o mal com o bem, faz o bem pelo bem, encontra satisfação nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é pensar sempre nos outros. É bom humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias. Não gosta de buscar defeitos nos outros, ficar falando mal do defeito dos outros. Estuda as próprias imperfeições. Não é vaidoso com a sua própria riqueza. Usa, mas não abusa dos bens que recebeu. Gente, dá para fazer tudo isso? A gente estuda isso, aí é o cara que fala: não, para mim não dá, deixa para a próxima. Né? E aí Kardec depois coloca um texto. Isso
É tudo texto de Jesus, dele, Jesus, texto de Kardec. Kardec escrevendo, tá? Os bons espíritas. E aí ele fala, tem aquela, nesse texto aqui tem aquela frase famosa que todo espírita sabe de cor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Aí depois ele inclui a parábola do semeador e vem as instruções dos espíritos. Dos espíritos. Tem o dever, tem a virtude, olha só, ser perfeito, só tem coisa boa aqui. Virtude, dever, os superiores e os inferiores, aí ele tem um texto aqui, que é o penúltimo texto, chamado O Homem no Mundo, que é o item 10. Quando ele fala do homem do mundo, é interessante, né? Ele fala assim, não acreditais, certo? Isso, desculpa, o autor desse texto se chama um espírito protetor. Então, o espírito protetor fala assim, não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística. Olha só. Não é para viver uma vida mística. Que os mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vírgula. Vivei como os homens da vossa época. Como devem viver os homens? Aí lá na frente ele fala assim, ó, não consiste a virtude em assumir desaspecto severo e lúgubre, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Ele fala que a gente tem que viver como os homens da nossa época e como devem viver os homens. Então, nós, espíritas, podemos sair, ter vida social. Eu me lembro perfeitamente, quando eu estava começando no espiritismo, assim, com a Flávia, as crianças, eu só tinha 2 filhos ainda, estava no restaurante chamado Tones, aqui em Petrópolis, e aí eu estava lá naquelas mesas lá dentro, daí lá na frente tinha um balcão, entrou o presidente do Allan Kardec, na época, ou vice-presidente, não lembro. E aí ele entrou e falou assim, me dá um chopp. Sentou no balcão, pediu um chopp e bebeu um chopp. Aí eu olhei para a Flávia, o que a Flávia falou, meu pai bebia cerveja. Hã? Como é que é? Meu pai bebe cerveja. Qual o problema? Qual é o problema da pessoa beber um chopp num dia de calor, lá em Petrópolis? Né? E qual é o problema a gente ter prazer? Qual é o problema de gostar de música? Tu é espírita, tu não pode gostar desse tipo de música. Você gosta de funk. Daí, né? A gente tem que viver os prazeres da vida. O que a gente não pode fazer é prejudicar os outros. Né? A gente não precisa, o Espírito Protetor fala assim, se mortificar com silício e se cobrir de cinza. O que a gente tem que fazer é olhar para as coisas e pensar, isso aí está prejudicando alguém? Isso aí vai prejudicar a minha saúde? Isso aqui vai prejudicar a sociedade? E pensar sobre isso. Porque quando a gente se tocar que isso não vale mais a pena fazer, a gente vai deixar de fazer. É isso que significa ser espírito. Ser um homem no mundo. É você viver no mundo e entender que o mundo está aí para todo mundo. Para todos nós, né? O mundo está aí para todo mundo. É muito difícil, muito ruim essa frase, né? Mas a gente precisa viver a vida com os homens da nossa época. A gente tem que santificar o nosso dia com um sentimento de pureza. Olhar para as coisas com pureza. Se esperando no que diz lá que ele fala do homem de bem, que ele fala do bom espírito. Por que ele fala que o bom espírito é aquele que se esforça para
se transformar moralmente? Porque o bom espírita está no mundo. O bom espírita vive no mundo. E como ele vive no mundo, ele está sujeito a todas as influências do mundo. E essas coisas nos influenciam. E aí a gente precisa aprender a conviver com isso. Né? Aprender a viver no mundo, ser do mundo, gostar de futebol, gostar de música, né? Gostar de praia, gostar de andar, de fazer escalada, gostar de andar de bicicleta, gostar de andar de moto, né? Gostar de um monte de coisa. A gente pode pular de paraquedas, a gente pode tudo, né? Mas a gente tem que saber que o nosso limite é o limite de quando a gente começa a prejudicar o nosso corpo, quando a gente começa a prejudicar a nossa psique, quando a gente começa a prejudicar o corpo do próximo, prejudicar o psiquismo do próximo, né? Quando a gente começa a fazer mal para a sociedade, atrapalhar os outros. É aí que é o nosso mal. E nós, espíritos, já aprendemos, né, que a gente pode fazer um monte de coisa para ajudar os outros. E quando a gente ajuda os outros, as coisas ficam melhores para a gente se sente bem ajudando os outros. Não é isso? Então, pessoal, eu coloquei aqui para a semana que vem, mas semana que vem eu não vou poder fazer ao vivo, eu vou fazer uma palestra lá no Oswaldo Cruz, já está combinado há um tempão, é o mês de aniversário do Oswaldo Cruz, né? Aí vou ser a primeira palestra do mês. Para mim é uma honra ser convidado para participar dessa palestra, então eu vou lá. Tá? Então, semana que vem não vamos ter nossa reunião, tá? A gente volta na outra segunda-feira, tá bom?